Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h43, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. Bom dia, você que está levando seu filho na escola, você que está no trânsito de Botucatu, você que vai enfrentar o trânsito de Botucatu, vá com cuidado, respeite a sinalização de trânsito, né? Mantenha a calma, que é bastante importante, e obrigado pela audiência do primeiro jornal da Prever FM. Sexta-feira, dia de participação do prefeito municipal da Estância Turística de Botucatu, Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, André, Lori, bom dia, amigos ouvintes da Prever FM, bom dia, munícipes de Botucatu, prazer estar aqui com vocês na manhã desta sexta-feira. Prefeito, vamos falar de um assunto muito legal. Eu tenho visto as postagens do prefeito nas redes sociais com relação ao Cine Nelly. O Cine Nelly está se tornando uma realidade, prefeito? Graças a Deus, sim, Márcio. É uma parceria público-privada estabelecida com um grande grupo, né, da cinematografia de Botucatu, e as obras seguem. Eu acredito que a gente já esteja na fase final das obras e um equipamento que vai ser utilizado em muito pela nossa rede pública de ensino, pelas crianças da nossa rede pública de ensino, juntando, né, mesclando a questão da cinematografia, a questão das artes, a questão da cultura, com a formação pedagógica, com as outras cadeiras pedagógicas que compõem o currículo escolar, Márcio. Além da rede pública de ensino, ele vai ser um cinema normal ou não? Só para o pessoal poder entender. De repente a população vai ter a exibição de filmes, como acontece lá no shopping, ou apenas para a rede pública de ensino? Essa grade, Márcio, está sendo montada agora, né, em parceria a esse grupo empresarial que fez toda a revitalização do Nelly. A ideia da Secretaria de Cultura é que a gente tenha atividades, por exemplo, de ensaios abertos das nossos equipamentos de cultura, que você tenha, por exemplo, exibição de filmes, como por exemplo filmes cult, e daí sim abarcando outros perfis, enfim, outros tipos de pessoas da nossa cidade, Márcio. Bom, bastante interessante, então brevemente a gente vai ter uma novidade. Eu me lembro quando o prefeito assumiu, aqui na bancada do primeiro jornal, essa notícia da volta do Cine Nelly realmente chamou bastante atenção. E como é que foi a semana, prefeito? Quais são as novidades aí das reuniões que tivemos durante a semana? Trazer uma atualização de tudo que aconteceu aí no gabinete da Prefeitura Municipal de Botucatu. Bom dia, André. Prazer falar contigo. Bom, eu comentei, né, nas últimas entrevistas que dei a vocês, de que essa semana seria uma semana sem nenhuma programação de viagem. Eu devo, na semana que vem, mais uma vez, acho que se não me engano, na quarta-feira, volto para o Palácio do Governo, lá em São Paulo, a reunião com alguns secretários de Estado, na tentativa de recursos e projetos extras aqui para o município. Foi uma semana, vamos dizer, mais caseira, uma semana muito intensa de trabalho, e em linha com o que eu anunciei, né, anteriormente a vocês, uma semana focada muito nas questões da estrutura, da infraestrutura de saúde e da estrutura e da infraestrutura dos projetos que a gente tem em andamento, que tem agora um cronograma, eu diria, bastante pesado, um cronograma bastante importante nesse mês de março, e eu explico. Em relação à saúde, nós seguimos fazendo as ações no pronto-socorro adulto, e anunciei também nos microfones da Prever FM, isso já no ano passado, de que a gente faria uma mudança completa no pronto-socorro adulto, e essas ações voltam a acontecer. Eu estive no pronto-socorro adulto essa semana, porque além da colocação do laboratório, né, ali nas instalações do pronto-socorro, da mudança de toda a equipe que faz o atendimento de porta, que a gente chama, a gente também agora no último dia 2 iniciou e ampliou o convênio com a HC, e a gente tem agora na parte principalmente de urgência e emergência ali do pronto-socorro, o grupo do TRR, que eles chamam, que é o time de resposta rápida do HC, que eu diria que é uma das equipes mais especializadas em termos de atendimento e de cuidados, vamos dizer, nos casos mais graves de urgência e emergência. Então a gente também teve essa mudança. A gente sabe que existem uma série de coisas a serem ainda modificadas, mas a gente segue trabalhando, os resultados têm aparecido. Então essa semana nós tivemos em várias ocasiões, em vários dias,
situações do pronto-socorro com fila zero, que a gente fala, que é a recepção toda triada, toda atendida pelos médicos, e aí a gente só aguardando o resultado de exame, enfim, medicação. Então a gente vai acompanhando isso. E do ponto de vista da infraestrutura, é uma semana decisiva também, porque a gente vai chegando na parte final, vamos dizer, do cronograma que foi estabelecido por mim em relação ao curso do PAC. Vocês vão se lembrar que quando estivemos em Brasília, inclusive nos encontramos lá, que a Prever fez a transmissão direto, né, do assinatura do PAC 2026, e eu comentei com vocês de que, apesar do cronograma oficial ser 31 de maio, para que as prefeituras e os estados organizassem os seus documentos, em Botucatu eu estabeleci a data como março. A gente puxou quase que 3 meses de antecedência a esse cronograma. Esse cronograma se encerra na semana que vem. A gente tem feito um grande alinhamento com a Caixa Econômica Federal para colocar essas obras todas em licitação e iniciar todo esse programa ainda no primeiro semestre de 2026. Então, eu trabalho nessas duas frentes principalmente, talvez assim nesse destaque que você pediu, André. Prefeito, a gente já recebeu aqui, mudando o assunto, uma pergunta / comentário do Matheus com relação a mudanças no trânsito. Também é um assunto que está bastante movimentando as pessoas, porque o trânsito movimenta a vida de todo mundo, né? Mas as mudanças na Costa Leite e Vital Brasil. A gente falou muito da Costa Leite, mas o Matheus traz uma visão da Vital Brasil, já que ele tem um comércio, ele participa de um comércio ali na região, um restaurante, e ele traz aqui que essa proibição de estacionamento prejudicou os comércios ali, né? Carga e descarga, pessoas para parar o carro, idosos que vão chegar até o estabelecimento. Então ele traz aqui uma visão de quem foi prejudicado com a mudança. É claro que a gente sabe que toda mudança tem os dois lados, pessoas que gostam, pessoas que não gostam, né? Como é que está essa questão? Como é que a Semutran, junto com o gabinete do prefeito, tem avaliado ambos os locais que foram modificados nas últimas semanas, prefeito? André, a palavra que você usou é a palavra correta, né? A gente está numa fase de avaliação, essa que é a informação correta. Para você ter uma ideia, eu estive na Floriano Peixoto, hoje é sexta-feira, na última quarta-feira. Aí você vai falar, Fábio, mas o que a Floriano tem a ver com esses testes, que foi a minha pergunta? Porque a gente segue ouvindo os munícipes, a gente segue ouvindo os comerciantes da região, sempre na tentativa de encontrar soluções que atendam, se não 100%, mas atendam a maior parte da população, a maior quantidade de pessoas e o interesse da cidade. E é isso que a gente está fazendo aqui na Costa Leite. Eu estou falando da Costa Leite agora, para você ter uma ideia. E esses testes, eles têm data de encerramento hoje, sexta-feira. Ontem à noite, talvez tenha sido meu último compromisso da noite, por volta das 21 horas. Tratei com o Rodrigo Fumes, o nosso secretário adjunto de transporte, essas questões. Aqui na Costa Leite, nos parece, e a gente vai ter essa definição ao longo do final de semana, que é uma realidade um pouco mais estruturada. Nos parece, inclusive essa semana nós fizemos pesquisas, nós começamos na terça-feira a fazer pesquisas individuais com pedestres, com motoristas, com os responsáveis pelas escolas, e nos parece que na Costa Leite a situação ela está um pouco mais acomodada. Me parece que a população, a maior parte da população compreendeu e concorda com as mudanças que foram feitas, e aparentemente os agentes de trânsito estão aqui, e mais uma vez eu falo aqui da região, parece que essa estrutura deu resultado. Para você ter uma ideia, e eu posso depois hoje na entrevista que tenho com a Acontece levar alguns números mais objetivos, mas a pesquisa indica que entre 75% e 90% das pessoas entrevistadas, e foram centenas, gostaram e concordam com a mudança que aconteceu na Costa Leite, mas mais uma vez, tudo isso vai ser avaliado nesse final de semana de uma forma técnica, junto com a Semutran, para que a gente tome a decisão. E a mesma coisa em relação à Vital Brasil. A Vital Brasil, talvez a gente esteja num estágio, um passo anterior, como a gente fala, né? Um estágio um pouco anterior. Nós fazemos as medições de tráfego, continuamos fazendo as contagens de veículo, né? Que a gente chama, especialmente as contagens de veículo de estacionamento. Na semana que vem, no começo da semana que vem, eu recebo representantes dos comércios da região da Vital Brasil. Então eu não sei a data exata, mas sei que o sindicato
dos restaurantes, dos bares e dos hotéis já agendaram uma reunião comigo. Sei que tem 2 comerciantes individuais que terão uma reunião conosco aqui no gabinete. Então, muito provavelmente que a Vital Brasil, André, a gente dê mais uma semana de prazo nesses testes para a gente aglutinar, concatenar toda essa informação e aí tomar a decisão. O que eu tenho dito, né, e vocês, especialmente no Primeiro Jornal e no Acontece, no ar, vias como a Vital Brasil, vias como a Floriano Peixoto, são vias de grande circulação, né? Então, a quantidade de veículos que circulam por essas vias, ela é uma quantidade muito elevada. Então, mudanças como essa, elas, lógico que precisam ser testadas como a gente está fazendo, mas elas se tornarão uma prática cada vez mais presente na realidade da nossa cidade, que é uma cidade que cresce. Então, se a gente pega esse eixo Vital Brasil, hoje é um eixo importante de conexão da região central com a nossa região norte, né? Uma via de acesso importante, não só para Floriano Peixoto, mas principalmente por elevado Bento Natel. Mas então a gente segue, muito provavelmente que a conclusão sobre a Costa Leite se dê amanhã no sábado, quando a gente juntar todas essas informações técnicas, e muito provavelmente que Vital Brasil a gente prorrogue mais uma semana o teste, até para dar oportunidade para a gente conversar, para a gente alinhar com esses comerciantes as estratégias que a gente tem para o local, André. O prefeito, a gente tem percebido que a questão do trânsito, né, é bastante importante e tem causado, inclusive, a preocupação por parte da cidade toda, né? Nós tivemos aqui no dia de ontem, inclusive, o pessoal da OAB conversando a respeito do trânsito. Nós percebemos que as pessoas ficam preocupadas. Infelizmente, nós tivemos 2 mortes no trânsito essa semana. Prefeito, de repente, todo mundo participando com sugestões, audiência pública de repente na Câmara Municipal, tudo isso é bem-vindo para melhorar para a coletividade, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma, Márcio. É um momento importante que a gente tem, né? Botucatu, uma cidade de 171 anos, eu tenho dito isso nas entrevistas, onde, do ponto de vista de infraestrutura viária, na nossa história, né? Os últimos investimentos foi a própria criação do elevado Bento Natel, isso há décadas atrás, e aí a conexão ali da região leste com a conexão norte, no segundo investimento grande, que foi o viaduto José de Lara Carvalho. Então, uma cidade que requer esse investimento viário, esse investimento em infraestrutura, e em paralelo, essa questão também do aculturamento, né? A questão do comportamento no trânsito de todos nós, né? Pedestres, motoristas, motociclistas. A gente tem, infelizmente, a maior parte das ocorrências, e vocês no Primeiro Jornal e também no Acontece têm feito essa publicação, a maior parte das ocorrências, infelizmente, se dá por infrações de trânsito, né? Por a questão do avanço em sinais, a questão do avanço em placas de pare, a questão da utilização de celulares ao volante, enfim, a gente tem uma série de situações que também precisam ser tratadas com aculturamento, com campanhas, com fiscalização, como a gente tem feito com os agentes de trânsito. É assim que a gente vai seguir. Realmente é uma realidade, vamos chamar assim, que precisa ser modificada, assim como eu comentei da saúde, assim como eu comentei das questões de drenagem. Essa organização do trânsito da cidade também precisa ser tratada e a gente vai encarar isso com muita responsabilidade. Vamos só lembrar que hoje o prefeito vai estar ao vivo aqui no estúdio da Prever FM às 5 da tarde, dentro do Acontece no Ar. As pessoas que tiverem outras dúvidas podem acompanhar também, participar. Mas eu vou trazer 2 aqui já, prefeito, que recebemos. O André, ali da região central de Botucatu, meu xará, ele está falando uma questão ali na Reverendo Francisco Lotufo, bem pontual do trânsito. André, eu vou encaminhar direto a sua mensagem pro Rodrigo Fumes, que acho que é mais fácil para ele poder entender, e até se você me autorizar, eu passo também o seu telefone. A Lilian, prefeito, está perguntando sobre a lei Somos Todas Professoras. Ela diz que ainda não há uma definição, cobraram já vereadores, mas ainda não há uma definição. O senhor está por dentro desse assunto? Totalmente por dentro, André. Inclusive, esse assunto foi discutido no gabinete na última terça-feira. Antes de mais nada, bom dia, Lilian, um ótimo dia para a senhora. Bom, importante a gente resgatar um pouco para o nosso ouvinte que não conhece detalhadamente o tema. O governo federal soltou na virada do ano 2 legislações muito importantes. Uma chamada Descongela, que é aquela que afeta os servidores públicos, não só municipais, como estaduais e federais. Durante o período da pandemia, esses servidores tiveram alguns benefícios, como, por exemplo, licença-prêmio, biênio, esse tipo de coisa, congeladas no período da pandemia, e o governo federal se pronunciou
na virada do ano, modificando essa legislação. Em Botucatu, a gente já fez a aplicação dessa legislação de janeiro em diante. Então, já no mês de janeiro, nós implantamos nos olerites dos funcionários todos esses impactos. E agora a gente trabalha no retroativo, estudando junto à Procuradoria Municipal e à Secretaria de Administração quais os efeitos que eventualmente essa legislação traz no conceito retroativo. E na mesma medida, esse trabalho tem sido feito para essa questão, vamos dizer, do que envolve, categorias que não de professores vinculadas à Secretaria de Educação, como, por exemplo, as atendentes de creche. Nessa semana, como eu disse, na última terça-feira, se minha memória não falha, eu estive com o nosso procurador-geral, Dr. Alisson, e com o nosso secretário de Administração, o Hércules. O estudo que está sendo feito pela Prefeitura, ele está bastante evoluído. Agora, na semana que vem, nós teremos uma interação junto ao Tribunal de Contas para ver se o entendimento que os municípios estão tendo em relação à legislação, ele está correto, para daí a gente fazer o alinhamento com o sindicato e tomar, vamos dizer, a nossa posição oficial. É um tema complexo, é um tema onde a legislação, mais uma vez, dá margem a interpretações. Então a gente está tomando muito cuidado na forma como a gente vai tratar essa questão, mas tenho dito, a todos os servidores que não precisam se preocupar, porque uma vez modulada a decisão, uma vez tomada a decisão jurídica, estrutural na Prefeitura de Botucatu, os efeitos serão estendidos a todos, se houver, lógico, a depender aí da legislação que vai ser montada, e se tiver base legal para que os efeitos sejam retroativos, também será avaliado. Mas a gente segue estudando, é um tema muito profundo, André, muito complexo, que requer a interação com o Tribunal de Contas para que as decisões sejam tomadas realmente de forma muito bem embasada do ponto de vista legal e regulatório. O prefeito Anagma deu bom dia aqui pra gente e pediu para que o prefeito falasse sobre a sala de odontologia do Centro de Saúde Escola, que está em reforma. Perdão, André, picou o finalzinho da sua pergunta. A Anagma, ela diz aqui, gostaria que o prefeito aproveitasse a oportunidade e dissesse aos ouvintes que a sala de odontologia do Centro de Saúde Escola está em reforma. É alguma coisa da prefeitura, prefeito, ou é da Unesp? André, dona Anagma, ótimo dia para a senhora, obrigado pela pergunta. O Centro de Saúde Escola é um convênio, que a prefeitura tem com a Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu. Um abraço a todos também de lá. É um equipamento sensacional de atendimento à população. Eu confesso que especificamente sobre essa reforma eu não tenho esse cronograma, mas me comprometo agora, desligando com vocês, já acionar as nossas equipes de saúde. De qualquer forma, nós temos também no município, independente desse serviço prestado pelo convênio aí do CSE, a gente também tem o nosso centro de odontologia, a gente chama de CEL, é o Centro de Especialidades Odontológicas, que fica ali na Rafael Sampaio, aquela que desce ali do Senac. Então a gente consegue, vamos dizer, equilibrar esse atendimento no caso da reforma através do nosso CEL. E aproveito a pergunta também da nossa ouvinte, André. A gente, nesse mês de março, nós já fizemos a licitação das obras ali do Hospital do Bairro, não só a reconstrução do que foi destruído por aquele vendaval em setembro, e vocês noticiaram isso aí, mas também a reforma da frente do hospital para a colocação de mais uma unidade de urgência e emergência, mais um pronto-socorro. E por que eu estou dizendo isso na pergunta da dona Anagma? Porque esse pronto-socorro ele vai ter o atendimento adulto e infantil e também terá o atendimento de urgência e emergência odontológico. Ficará do lado esquerdo, inclusive, porque eu me lembro do projeto. Então, só para aproveitar o ensejo, para dizer também, é uma obra prevista para, se eu não me engano, 5 meses de realização. Já há um ganhador que deve ser homologado aí nos próximos dias, e uma obra que começa em breve, e a gente terá, aí no caso da urgência e emergência da odontologia, mais um local de atendimento na nossa cidade. André. Prefeito, só para finalizar aqui as perguntas de ouvintes, o Felipe mandou pra gente aqui uma questão da Sabesp, que não tem muito a ver com a prefeitura, mas já encaminhamos aqui. É um buraco em frente à creche lá do Monte Mor, que ele já mandou há mais de 15 dias e até agora não foi refeito, foi feito um corte no chão para fazer algum reparo e até agora não fecharam. Mas, Felipe, a gente já encaminhou também para os responsáveis da Sabesp. Aliás, para finalizar, como é que está essa relação com a Sabesp, com relação principalmente ao asfalto, prefeito? André, nós tivemos, eu acho que deve ter mais ou menos umas 2 semanas, se eu não estou enganado, e eu também comentei isso nos microfones da Prever FM, nós tivemos essa reunião, organizamos as equipes da zeladoria do município,
e foi feito um levantamento em todas as ruas de Botucatu, 100%. Não só da parte, vamos dizer, mais urbana do centro, dos nossos bairros, mas também na nossa orla, então Rio Bonito, etc. Todos os locais que a gente tem a questão de pavimentação já consolidada, vitoriana. Esse levantamento indicou todos os locais de Botucatu onde nós temos buracos. Essa relação foi entregue para a Sabesp, como eu disse, há duas semanas e meia, quando eu tive essa reunião. E na próxima semana a gente tem uma reunião para que a Sabesp me dê a programação de quando esses buracos serão totalmente reconstituídos. Em paralelo, tanto Sabesp quanto Prefeitura, coincidentemente, através de licitações e de contratações diretas, como é o caso da Sabesp, substituíram as empresas que fazem as operações de tapa-buraco com novas tecnologias. Para você ter uma ideia, agora a Sabesp usa na recomposição asfáltica até caminhão térmico, né, para que a massa asfáltica esteja sempre na temperatura correta. Então a gente deve ter agora, a partir agora desse mês de março, uma velocidade maior no atendimento desses casos que o nosso ouvinte passou, se eu não me engano, o Kleber, e também uma qualidade maior, uma durabilidade maior desses buracos ou dessa recomposição. Assim que a gente vai seguindo. Esse caso específico, se você quiser me mandar do nosso ouvinte, pode encaminhar. Eu converso com a diretoria da Sabesp para que a gente faça essa priorização, André. Prefeito, agradecemos mais uma vez a sua participação, uma boa sexta-feira, bom final de semana e até a semana que vem, prefeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês, um abençoado final de semana, forte abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.